área de segurança corporativa. Ela que passou pelo Exército, pela Polícia Militar, por Meta, por Rumo Logística, tem uma bagagem grande na estruturação, então, nessa experiência de liderança de operações complexas, né, da gestão de crise, de continuidade de negócios, na proteção de ativos e na governança de segurança, normalmente em ambientes de alta criticidade. E a Camila, hoje a gente vem discutir um pouco dessa experiência dela, do uso de drones em todos esses processos, e principalmente falar um pouco da experiência dela, tanto na área de segurança pública como corporativa, a gente traçar alguns paralelos. Camila, muito bom dia. Bom dia, Márcio. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão assistindo a gente ao vivo e também quem vai assistir a gente depois, né? Então já deixo bom dia, boa tarde, boa noite. Legal. Camila, sabe, eu sou CEO da Robotics e há alguns anos atrás, quando a gente foi começar, eu precisava de drones para resolver um problema de segurança privada. E o que eu encontrei foram softwares para permitir o voo do drone, mas com pilotagens manuais, suscetíveis a erros do piloto, uma série de falhas para quem ia operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que o drone passaria a ser não um brinquedo, mas mais uma ferramenta forte para a segurança privada, né? Você acompanhou os drones desde o início, viu isso, teve experiência com eles. Como é que foi o primeiro uso de drone que você passou, que viu, que disse assim, nossa, essa tecnologia veio para ficar? Como é que foi essa primeira experiência? A primeira experiência, a gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar realmente, foi o uso de drones para segurança da informação, realmente, né? Mas onde eu usei realmente na operação e que realmente eu falei, pensei, né? Eu e o meu time na época, esse drone veio para salvar a gente aqui. Que Porque legal. no local de colocar uma vida, a gente começou a colocar os drones onde o ser humano, o que eu estava te falando antes, não conseguia chegar, né? Tanto pelas impossibilidades de mata, de não ter fácil acesso de carro, na verdade, não ter acesso de carro. Você tem que colocar uma vida humana para andar no local inóspito, né? Então, assim, o drone ele consegue adentrar tudo aquilo ali. E foi onde a gente conseguiu realmente mapear comportamentos e surtir efeito em operação, além de poupar o nosso principal recurso, que é a vida humana, né? Uhum. Sim, hoje a preocupação é interessante a gente ver há alguns anos isso. As empresas cada vez mais os seus entre os ativos mais importantes estão as pessoas. A segurança privada ou patrimonial, a gente quer reduzir a exposição, né, dos nossos profissionais, reduzir o risco e tal. E principalmente quando você tem comunidades, quando você tem né, um status quo, quase uma organização, né? Quase não, uma organização por Uma trás dos organização. roubos, dos saques, disso, daquilo, você reduzir a exposição e garantir a saúde, né, dos teus colaboradores, etc. e tal. Me fala um pouco, como era esse uso desse drone? Como que chegaram? Qual a ideia de usar o drone? Na verdade, eu não vou trazer essa ideia para mim, não, tá? Essa ideia foi Tá. do meu antigo diretor, o Antônio Neves, né? Que já esteve Ele aqui com a gente, falou de esteve aqui, você, é um cara que realmente gosta muito de você. né? E eu recíproco, assim, porque hoje a gente trabalha em companhias distintas, mas, assim, ele acabou virando um amigo pessoal mesmo, né? Uhum. E eu brincava, né? Ele falava assim: não, se vocês são a revolução, eu sou antigo, sou dinossauro, né? As brincadeiras dele. Mas muitas vezes ele era muito mais atualizado que nós mesmos, assim, sabe? De Uhum. ter ideias, de pensar em algo que era meio de pizzaria, um pedido de última hora e falar, vamos fazer isso aqui acontecer. Então, primeiro o uso de drones real e operação de impacto mesmo, veio com ele, quando a gente montou do zero um centro de operações integradas, né? Algumas empresas chamam de SOC. Tem vários nomes, CCO, mas
na operação que a gente usava, a gente deu o nome de COI mesmo ali. Isso é de operação E, integrada. exatamente, Centro de Vários nomes Operações para a mesma Integradas. coisa, né? Vários nomes para. Parecido. Um fala global, o outro fala só security, vai tirando, né? Muitos. Acho que esse de SOC é muito usado mais pelos americanos e empresas europeias. Aqui no Brasil, a gente abrasileirou, né? Isso mais para CCO, talvez ali, Centro de Comando e Controle, mas acho que é algo também, Centro de Comando e Controle é algo que está ficando muito para trás, mas talvez seja um outro assunto. Voltando aqui para drones, a gente viu muito a necessidade de estar mapeando comportamentos, né? Isso quando estava começando ainda a falar de IA, quando IA era aquele chat GPT cru, sabe? Que as pessoas jogavam WoW. E hoje, com o uso de drones, né, a gente consegue pegar os analíticos e, como eu estava te falando antes, o legal é que a gente fez um bate-papo anterior aqui, a gente já falou alguma coisa também. Então, Claro. assim, o drone, ele, principalmente quando a gente usava, ele era muito importante para mapear comportamentos, né? Além de fotografar e gerar provas que gerassem também futuros inquéritos aí policiais ou mesmo operações em tempos reais, onde a gente conseguia passar todas as informações que a polícia militar, que é ostensiva, conseguisse chegar no momento para a atuação. Claro. Esse processo do uso de drones, obviamente, vocês estavam começando, era inovador usar isso nessa área de logística e tal, mas vocês estavam usando drones para reduzir, com o objetivo de reduzir perdas grandes, né, de carga, de roubo, etc. e tal. Então, provavelmente as expectativas para o uso de drone não eram baixas. Não eram baixas e é o que eu falo, né? Eu volto a falar de novo do Neves, porque, assim, por mais que eu tenha vindo da segurança pública, e muitas pessoas não entendem que você tem que virar uma certa chavinha. Tem gente que, desde do sargento, do oficial, até mesmo o coronel, sai da segurança pública pensando, eu já sei de tudo. Mas, na verdade, quando você vem para a segurança privada, o que as empresas necessitam é lucro. Porque, diferente das Forças Armadas, que você está para servir e prestar um serviço realmente para a população, a sensação de segurança, nas empresas, a maioria, o negócio, o coração, não é segurança. Então, ninguém está nem aí para segurança. Hoje, algumas empresas, né, poucas ainda, veem segurança como realmente condição para operar. E nessa empresa foi exatamente isso que aconteceu. Não era uma condição, era uma área de apoio e depois virou condição para operar depois dos cases, né? Sim, trabalho de E, vocês e do Antônio, óbvio. De levar a exatamente, né? segurança para um novo patamar, que é um ponto que a gente defende há horas, né? Exatamente, para o novo patamar. E assim, em 2023, na verdade, em 2024, a gente até foi reconhecido pela ABRAP, que é a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, porque antes pagava, por exemplo, eu não sei se eu posso falar X Então números. não fala, não te preocupa. Vou falar assim, X números como exemplo aqui. Vamos dizer que pagava-se 10 milhões de indenizações e com o uso de drones, implantação de COI, o plano diretor de segurança, toda a reestruturação. Foi um combo, mas que o drone tem muita porcentagem nisso tudo aí. A gente conseguiu reduzir perdas em 75%. Na verdade, Nossa. as taxas que pagavam-se de indenizações para os clientes foram reduzidas para 75%. Você imagina isso em milhões. Quantos milhões Não, foram em salvos? 75%, né? Nem para, reduziu Em 75% do 75%, valor. Que legal. exatamente. E aí, o drone nessa montagem, você falou dele, por exemplo, nessa questão de documentar o modus operandi, descobrir a localização das quadrilhas, aonde que os caras se escondiam, como que eles se evadiam e tal. Isso, claro, você montava um case e passava isso para a polícia, para civil, para a delegacia, você quase entregava um inquérito pronto, é isso? O inquérito pronto, eles só colocavam no modelo realmente ali da segurança Sim, pública, que legal. realmente, né? Porque hoje, vamos ser honestos aqui, você chega na delegacia, o escrivão não tem escrivão para todo mundo, não tem, né, delegado que seja capaz de realmente, infelizmente, a gente vive Atender num tudo. país, Uhum. é a realidade do nosso país. Eu não sei se você viu ontem a reportagem lá da CNN falando como que os estrangeiros e os brasileiros veem o Brasil. E o principal problema mesmo é a segurança, né? Falar um país rico, um país bonito,
mas que a segurança ainda continua sendo o principal problema. Então, isso não vai ser diferente para a segurança privada, né? Não tem como. E como que o uso de drones naquela operação específica era feito, né? Tanto a gente antes era muito reativo. A gente usava o drone só para conseguir pegar a localização, né? O log e a latitude exatamente, e passar em tempo real, depois de um bom relacionamento que a gente construiu ali com as polícias militares ali da Baixada Santista. Então, a gente Uhum. passava exatamente através do nosso centro de integrado, passava o log, né? A localização, desculpa aqui, e a polícia muitas vezes conseguia chegar em tempo real e realmente Uhum. fazer um flagrante, né? Que era muito interessante para a gente. Só que Claro. com o tempo, o que a gente percebeu? Porque o crime ele é organizado, muito mais organizado do que a gente pensa, né? E as pessoas pensam, quem quer uma saca de soja? Realmente, não é aquela pessoa que é usuário de drogas que quer vender uma saca por R$ 50. Não é ele. E o que acontecia? A polícia militar chegava, levava aquele cara ali que vendeu a saca por R$ 50, mas no fundo ele é tão vítima quanto a companhia, quanto todos nós aqui. O que a gente começou a entender? Comportamentos se repetem e a gente tem que agir preditivamente, né? Então, os drones começaram a capturar algumas imagens, alguns comportamentos. Com o tempo, a gente começou a reconhecer faces e integrar isso com o sistema da Polícia Civil, e muitas pessoas que estavam atuando ali já não era novidade, eram as mesmas pessoas de sempre, né? Então, a gente conseguiu fazer esse mapeio anterior, né, para ser mais preditivo também, e mapear comportamentos de hora, local, entregar como que um inquérito policial meio que pronto, ou praticamente pronto, Uhum. Encaminhado já. encaminhado. E o que gerava isso? Operações. Que A legal. Polícia Civil deflagrava algumas operações, porque já tinha vídeo, já estava mapeado as pessoas, então era muito mais fácil ir com o foco E eles no que deviam eles estavam adorar procurando. vocês, né? Adorava, assim, porque tanto. Eu acho que não sei se adorava tanto, porque a gente dava um pouquinho de trabalho para eles, mas também a gente já entregava meio que pronto, e os reconhecimentos vieram, né? Porque hoje em dia não tem como você trabalhar só com a segurança pública. Falar, isso não é problema meu, é problema da segurança pública, né? Hoje, Uhum. como segurança privada, a gente vai até um limite, porque a gente também não é Sem polícia, dúvida, não temos força de polícia. sem dúvida. Mas quando trabalha conjunto, você vê que a operação se arredonda, né? Ela realmente Uhum. acontece ali. Então, quando a polícia, o delegado, o escrivão, todos que participam, logram êxito naquela operação, aí sim eles adoram a gente. Fala, Claro, puxa vida, que deu certo legal. ali. A gente vê um esforço grande das forças policiais, na verdade, abrindo para ajuda, né, da segurança privada, ou trabalhando em conjunto, ou algo parecido. Uma das coisas que a gente desenvolveu na plataforma, além da automação do voo para repetição, né, de missões de vigilância, tanto para coletar informações, mapear, né, essa questão toda de modus operandi, né? Uma das coisas que a gente fez também foi a transmissão ao vivo de imagens do drone para o policial que está em solo. É claro que a transmissão dos vídeos para o centro de operação e a localização imediata, até o compartilhamento em WhatsApp a gente tem no centro de operações. Hoje está vendo vídeo ao vivo, né? Manda um compartilhamento daquele vídeo para o policial, ele acompanha a situação do própria viatura no celular funcional dele, às vezes até no pessoal, para acompanhar e saber ter essa visão de cima do que está acontecendo, mas também até para compartilhar vídeos de operações ou algo parecido, né? Mas essa questão da implementação do drone, uma coisa que a gente viu e ouviu bastante, assim, muito acidente com drone, né, de colisão com obstáculos, colisão com árvores, com coisa, mesmo tendo o local que decola quase sempre dali, uma operação similar. Não era um voo automatizado, né? Era um voo bem manual a pilotagem, né? No início era bem manual, depois, né, Foi foram aí melhorando. decorrendo, foi melhorando, automatizando, mas no início era bem manual mesmo. Então, como você falou mesmo aqui, né, Márcio? Tem alguns locais que tem muita árvore ali, às vezes não dá para desviar, ou o próprio operador, quando era muito manual, no momento de crise, que ficava com aquele nervoso de alguma maneira, então a Causava um gente diz que os acidente. drones caíam, mas causavam-se acidentes. Sim. Aconteciam alguns acidentes. A gente tem esses dados, né? O voo manual. Claro, as forças policiais têm muito voo manual. A gente
mitiga os acidentes fazendo checklists eletrônicos antes da decolagem, né? Não só quando liga o drone, mas antes de cada voo. Até porque você sabe, no calor da batalha lá, algumas coisas podem passar, né? E, Exatamente. e como o drone é uma aeronave, ela voa, não pode passar, né? A gente sabe que um acidente aeronáutico ele é uma sequência de erros, né? Que acaba gerando elos que são quebrados, que acabam gerando um incidente. A gente já teve gente que ficou sem bateria no controle remoto no meio de uma operação, que não adianta também, né? Que não necessariamente gera um acidente, mas dependendo da localização pode, e estraga a operação, né? E outras coisas. A gente teve um caso de um repórter de um segurança que esqueceu de filmar toda a operação, ele esqueceu de pôr para gravar, então tudo, evidência, tudo perdido, não tinha gravação nenhuma. Coisas assim, né, de erros operacionais que a gente acaba eliminando com a plataforma. No nosso caso, a plataforma Vigilante, ela foi feita para segurança privada, a gente fez uma segurança privada, a gente fez uma versão de segurança pública que está em evolução. O uso, obviamente, do drone pelas forças policiais é completamente diferente. Em comum, a gente tem o drone, o espaço aéreo e o piloto, mas a operação, a gente sabe lá que é a operação de dentro do centro de operações ou da portaria, ele é muito diferente de estar na linha de fogo, às vezes, ou de estar decolando lá próximo da comunidade ou algo parecido, né? E como você vê hoje essa questão da automação, ela reduziu muitos acidentes pelo que a gente vinha conversando antes, né? Que mais agora você vê assim de desafio próximo? É a IA durante o voo? O que que você está prevendo para os próximos meses, anos aí de uso de drones? Na verdade, é evolução, né? Quem não acompanha, infelizmente, acaba ficando um pouco para trás. Não dá ainda para Uhum, descansar e falar assim, eu já sei tudo. São atualizações constantes, mas não só como uma palavra da moda, mas eu continuo batendo na tecla que quem não está acompanhando a inteligência artificial vai acabar ficando para trás, principalmente na segurança. Já passou mesmo assim da hora de agir com reação, né? Sendo reativos. E até porque quando você vem para um ambiente corporativo, a maioria das empresas tem a imagem, tem a reputação, e ser ostensivo realmente não é algo que combina com a maioria dos negócios. Você tem que ser preditivo e realmente você está para preservar pessoas, ativos e reputação. Essa é a tríade que a gente fala aqui no mundo corporativo, né? E eu acho que assim, daqui para frente, realmente o uso de drones ele não vai ser opcional, ele vai ser obrigatório tanto em operações mais complexas, né? Como eu falei, a gente acredito que tenha sido a primeira empresa no ramo de ferrovias a trabalhar com o uso de drones, né? Fomos aí pioneiros, mas hoje já se estendeu. Você vê no metrô de São Paulo. Eu não gosto muito de assistir alguns jornais, mas tem aqueles jornais lá sensacionalistas que a gente deixa nas paredes do centro de operações. uhum, E passa, né? Metrô de São Paulo tá acontecendo isso e isso. E como que eles captam a imagem? Através de drone. Eu tô achando isso magnífico, assim, fantástico. Ver a CPTM aqui em São Paulo agora usando, né? uhum. O gerenciamento de crises ali tá, ó, feliz da vida com essas imagens em tempo real e conseguindo tomar algumas decisões de forma antecipada, né? E eu achei até, voltando aqui só para um exemplo, eu achei muito legal que eu fui num cliente de vocês para uma palestra sobre drones e eles comentaram sobre a Operação Carnaval que a Polícia Militar usou. Foi aquele cantor famoso. Eu sou a pessoa péssima para saber quem são influenciadores e cantores Eu da época. também. Eu não consigo acompanhar. Tanto que eu trabalhava em empresa de tecnologia. Aí falava, essa influenciadora tal, todo mundo correndo atrás, eu não sabia nem quem eram as pessoas. Eu falo, gente, eu só sigo pessoas reais, minha vida já só tem 24 horas para ficar seguindo pessoas influencers aí da vida, né? E o drone ele conseguiu captar algum delito que estavam querendo fazer perto desse cantor aí, Harry, não sei das quantas lá. Você lembra Uhum. desse bloco que ficou cheio lá em São Paulo? Eu É. achei fantástica essa operação da Polícia Militar e eles conseguiram mandar ali um grupamentozinho infiltrado, né? E combater. Eu falei, gente, nossa segurança pública ganha demais. E não só a Sem dúvida. segurança pública, né? Mas voltando aqui para a privada, quando a gente fala também, eu estou falando de uma operação complexa, que não é realidade para muitos ainda, né? Uhum. Infraestrutura crítica não é realidade para a maioria dos gestores, acredito que seja talvez 30, 40% ali no máximo.
Mas se você vem para uma empresa que tem inventário também, acho que você consegue justificar tanto o seu custo, tanto para operações de segurança, quanto mesmo ali de inventários, tanto para a segurança do trabalho. Então é algo um conjunto, né? Eu acredito que assim já você passou da fase de convencer o seu diretor, o seu De que vice-presidente tem de que falar, ter. tem que ter, não tem que ter, é obrigatório. Olha aqui, você vai atender todas as áreas aqui da companhia, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente acompanha, às vezes a gente vê grandes empresas ainda trabalhando nos seus projetos de implantação, como que vai ser e tal. É óbvio que quem chega à tarde acaba pegando tá up to date em tecnologia, em processo e tal. A gente criou o AirTalks para permitir essa troca de experiências, trazer, né, ó, quem foi inovador, quem que veio antes, o que que passou e tal, para que sempre dizem, né, que aprender com os erros dos outros dói menos, né? Eu digo que dói menos e é mais barato, né? Uhum. E é interessante acompanhar, né, ter acompanhado essa evolução. Quando a gente está aqui trocando essa ideia, eu fico vendo as operações de segurança pública, porque os caras são heróis, né? Eu vejo muito aqui a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, o pessoal do BAV, que é da aviação, né, da Brigada Militar, eles têm muito helicópteros, todos eles são os responsáveis pelo uso de drones e pela padronização do uso de drones, né? Mas, obviamente, tem diversas divisões e áreas internas que usam o drone de forma diferente. Então, você pode ter automação que pode ser bom para alguns, você pode ter voo manual para outros, você pode ter aerolevantamento para patrulha ambiental. Então, você tem um mundo. E aí você vem um centro de operações como o Copom, né, que recebe as ligações, né, e faz o atendimento. Tem projetos maravilhosos de uso de drone, a gente vê isso. E são usos muito modernos, que tem poucas, né, polícias do mundo que estão usando dessa forma. A gente vê muito aí falar em guerra em drone, mas é um uso de drone como arma, né, o drone como bomba, o drone como... Tem diversos usos que é um pouco diferente. A gente não chegou ainda no ponto de usar É proibido hoje o uso de armamento em drones. Até tem uma empresa no Brasil que está desenvolvendo um drone armado. Vai demorar um pouco, né, para isso ser realidade, mas aí a gente leva para um filme de ficção científica onde, né, as navezinhas, os dronezinhos voando atrás com armas e tal. Como é que você vê essa expansão do uso de drones? Eu vou voltar de novo para o futuro. Você está enxergando alguma coisa, né, algum uso diferente ou que a tecnologia hoje não permita? Já parou para Ou pensar nisso? algum uso que a tecnologia não permita? Ainda, alguma coisa, ficção científica, alguma coisa desejável do drone que hoje a gente não tem ainda. Olha, eu nem sei se eu posso falar aqui. Acho que seria mais para a segurança pública, talvez, né? E só voltando nessa questão de uso de drones como arma, foi engraçado você falar, porque a gente teve um colaborador que foi para a guerra da Ucrânia. E quando Nossa, ele viu um drone na operação, ele saía correndo, ele ficou traumatizado de verdade ali, que era como armamento, né? Diferente do que a gente sim, usa sim, aqui. deve ser ruim, né? Totalmente diferente. Eu acho que voltando aqui mais para a questão, eu comecei minha carreira no Copom, né? Muito old school aqui, Que falando legal. polícia militar e emergência. Não tinha essas tecnologias. Esse mês passado, eu ouvi o comandante aqui do Copom de São Paulo, né? Que é o maior Copom que tem na, Uhum. na capital, falando, inclusive, do uso de drones. Foi lá que ele comentou dessa ocorrência. E eu falei, caramba, como evoluiu de uma ligação que o solicitante fazia ali, às vezes era um bebê que você tinha que salvar porque estava engasgado das orientações, ou sei lá, alguém estava sendo sequestrado, e você demorava até passar o que você tinha que pedir logo, em 1 minuto, era a localização. Aí você passava para um outro setor que fica do lado, que é o despacho. Então, até a viatura chegar, realmente conseguir dar celeridade, por mais que fosse uma ocorrência gravíssima, demorava. E hoje você consegue, eu acho que assim, o que pode ser mais usado no futuro, principalmente por segurança pública, que agora voltando para a fase Aham. de cá, e que também vai ajudar nós, né, nós todos aqui da segurança privada, né? Eu acho que quando nós, segurança privada, realmente conseguimos realmente conseguir um momento que a gente possa realmente alinhar com a segurança pública. Aqui em São Paulo tem
o Muralha Paulista, que você cede as suas imagens das suas empresas para lá. Uhum. Então, eu acho que aí o mapa de calor, traduzindo aqui, eu não sei se todo mundo entende esses termos de segurança A privada que a maioria. gente fala, né? Então, eu posso falar de maneira mais técnica aqui também. Quando o mapa de calor estiver realmente alinhado e você conseguir ali, não, eu não digo de usar o drone como armamento, acho que nesse momento a Uhum. gente nem tem maturidade ainda para isso Sem no Brasil, dúvida. né? Mas eu acho que a gente com certeza tem algo que é muito, eu diria, bizarro aqui no Brasil, né? Quando as pessoas sabem que estão sendo filmadas, isso daí inibe o comportamento de uma tal forma que não vou pagar para ver, né? Não vou esperar a polícia militar. Sem Então, acho que dúvida. quando esse mapa de calor estiver realmente atualizado, a gente conseguir mapear tudo isso daí, levantar um drone e subir, você está sendo filmado, isso daí não vai ser só para a empresa, o Uhum. prejuízo. A polícia está chegando. Eu acho que quando a Uhum. gente conseguir chegar nesse nível de maturidade, de fazer essa união, eu acho que é uma é o que eu aposto para o futuro realmente aí do uso de drones, assim, sabe, de Sim. integração. A gente vê uma coisa engraçada quando a gente vai conversar com segurança patrimonial. Às vezes o cara, não, eu quero um drone silencioso, eu não quero que faça barulho, eu não quero isso, eu não quero aquilo e tal. Daí a gente mostra algumas evidências de que o drone ser visto e ouvido é muito importante para esse fator psicológico que você disse, putz, eu estou sendo filmado, né? É óbvio que você vai usar lá um P3, vai fazer uma investigação, você não quer que o drone seja visto, você não quer que seja ouvido, e aí vem até algumas características da segurança pública que tem que fazer voos, né, especiais, acima dos 400 pés, acima de 120 metros, para não ser ouvido, drones menores, aí tem um conjunto de coisas. Mas muitas vezes a gente tem que convencer o cliente ou mostrar para ele que não, o drone ser visto e ouvido é muito... Quantas filmagens a gente tem do pessoal evadindo, olhando para cima, olhando para trás, vendo o Uhum, drone que está sendo seguido, é muito interessante. E com as câmeras termais no meio do mato escondido, e o drone para e vê o cara, e ele dá uma mexida embaixo de uma árvore, a gente, e o drone parado vendo, e o cara, puxa, estão me vendo aqui, sabe? Isso é uhum, bem interessante, esse fator psicológico. Tem um vídeo que eu recebi esses tempos no Instagram, não sei se é mentira, se é IA ou não, mas é o cara num pickpocket, o cara roubando a carteira do cara da frente numa fila, e a câmera filmando, e ele olha e vê a câmera. Ele devolve a carteira no bolso do uhum. cara, assim, olha, agradece, assim, tipo assim, sabe? Puxa, opa. E ele só fez porque foi visto, entendeu? Exatamente. Então, essa garantia de impunidade, de que ninguém está vendo, o drone ajuda muito a resolver essa questão, né? A gente sempre conta de empresas privadas que teve uma muito legal. Uma vez a gente estava trabalhando no projeto e o cliente, um dos aliados, na verdade ele era, acho que era, não sei se ele era fornecedor ou se ele era da empresa mesmo. Ele dizia assim, não, mas aí eu ponho câmeras no muro, né? E foi interessante quando a gente mostrou para ele um vídeo do drone, né, enxergando além do muro, enxergando antes, vendo o carro vindo pela estrada vicinal, sabe? O carro estacionado bonitinho e a gente via as pessoas dentro pela câmera térmica, o motor quente, os pneus quentes. Esse cara tá pronto, né, para invadir. E quando eles faziam a ronda manual, a câmera obviamente não pegava, né, esse local que ele estava, e a ronda de manual de moto, o cara levava 1h30 para fazer a ronda no perímetro. Uhum, De drone a gente fazia em 9 minutos, né? E fazia sentido exato. horário, anti-horário, ia direto. Então você tinha uma imprevisibilidade ao processo que muitas vezes é contra processos tradicionais, né? Às vezes a gente tem que trabalhar com uma empresa, uma multinacional, e o cara com uma tabela de horário de decolagem. Eu disse, não, meu amigo, pelo contrário, vamos botar uma variável randômica que decola, né, sem ter um horário fixo, porque os caras vão identificar, né, Exatamente, e vão padrão de atender bem. segurança, né. É o que a gente fala, do mesmo jeito que a gente acha que tem, os padrões realmente preditivos, o crime, ele é organizado e ele é criativo, né. Então, se Sim, você coloca ronda de hora em hora, a ronda vai ser 1, 2, né, até o Zezinho da esquina já sabe como já funciona o sabe o fluxo. horário que vai passar, tipo trem, né? Você já sabe o horário que ele vai Exato. passar, a previsão. Esse, Uhum. esse negócio quando você veio para a segurança privada,
O que você acha que foi mais importante do teu background? Porque o pessoal sempre que vai trabalhar em segurança privada, ou chega um consultor ou um profissional e ele veio do exército, ele veio da polícia, etc e tal, e ele vem com um respaldo monstro, todo mundo, que legal, olha só a experiência que a gente vai trazer. A gente tem um cliente que tem um cara que trabalhou, que trabalhou para o governo americano. O cara está hoje na área privada, né? Não, é um negócio, o background do cara é fantástico, o que ele traz de cultura, de conhecimento. Como é que você foi recebida pela área privada? Eu acho que eu até conheço esse cliente, que eu estive com ele na Não vou palestra, falar assim. nomes Não, aqui, não mas podemos falar você nomes, mas sabe é quem super é, gente né? boa e um currículo, assim, realmente Fantástico, invejável de uma maneira boa, se aqui inveja é uma sem, palavra boa, né? sem dúvida. Mas eu não tinha noção, realmente, quando a gente fala na caserna, né? São gírias militares que até Uhum, hoje não sai do nosso vocabulário. claro. Mas quando a gente está na caserna, a gente vive um mundo paralelo. É um mundo totalmente paralelo, assim, né? Então você fica meio que você fica numa bolha, né? É o seu mundo, minha missão é proteger, e a gente fala muito o quê? Na segurança pública. A gente não consegue realmente oferecer 100% de segurança, não tem como, né? Armamento, recursos, centros de operações, que muitas vezes as empresas privadas parecem que não, mas elas estão anos-luz, porque consegue colocar mais recurso em algumas questões. Então, o mundo militar ou da segurança pública é um mundo paralelo que a nossa missão realmente é oferecer a sensação de segurança, até mesmo com a própria vida. Então, imagina qual empresa que fala para você, você vai dar sua própria vida para trabalhar. Não tem como, assim. E as Uhum. Forças Armadas também têm um respaldo legal de treinar, não são seus colaboradores, né? Colaboradores a gente fala aqui, mas traduzindo seus colaboradores. Uhum. Com estresse, 24 horas, você entra no exército, na polícia, você vai passar pelo campo de adaptação. Então, você vai passar fome, você vai passar sede, você vai ficar sem dormir. E até hoje, eu sou do time que ama dormir. Então, assim, para mim, o sono me deixa totalmente A abalada falta até dele hoje. causa um mal-estar enorme, A falta dele eu me transformo em outra pessoa, assim, sem dúvida. sabe? E eu numa empresa você não pode chegar e falar assim, olha, eu vou te deixar com fome, tá? Vou te deixar com Uhum, sono, vou te deixar uhum. sem água para ver como você Você não reage. pode participar disso como premissa para a execução da tarefa, né? Você não pode nem falar uma palavra diferente que o compliance te chama. Uhum. Eu acho que a grande chave para os militares é assim, realmente. Eu acho que a gente hoje não sabe usar esse recurso humano realmente da forma que a gente deveria usar. Você sabe que muita gente não gosta, porque a maioria das empresas de segurança coloca como obrigatório ter background militar. E as pessoas que não serviram não entendem por quê, né? Eu até falo assim, né, para os meus comandantes, gente, lá em Caçapava tinha um evento, digamos assim, muito legal, chamava Universitário Aeromóvel, Isso que é no você exército. pegava no exército, você pegava os universitários e fazia como que esse campo. Claro que não da mesma forma, porque não tem como, né? Mas passava um pouco de como funciona dentro do exército a formação, né? Uhum. Isso daí trazia tanto um outro olhar diferente para essa força de Um recurso respeito, humano, né? um respeito de entender, caramba, eles fazem isso, eu não sabia. O exército ele é modelo hoje para grandes indústrias, porque ele veio de formato de guerra, né? Então, tudo que vem da administração, eu estudei administração também. Então, Peter Drucker, outros filósofos, tudo isso eles trazem da forma de liderar e de realmente gerir uma empresa com formato de guerra, nada mais que isso. E ter um profissional realmente que, alguém me xingou, não estou pronto para passar por isso. Não que eu estou falando que é normal chegar numa empresa e você ser maltratado, mas, gente, vamos voltar aqui para a realidade. Ninguém vai chamar a segurança, o profissional de segurança, como um profissional de RH, que é para ter uma conversa, que é para fazer uma promoção profissional de segurança. Na maioria Sim. das vezes, ele vai ser acionado, porque algo de ruim está acontecendo. E é o que eu falo, se não, sempre para os meus times eu falo, se não tivesse problema para a gente resolver, a gente estaria desempregado, né? Então, eu acho que essa é a grande chave do negócio, assim, conseguir ouvir as pessoas. E você já passou tanto estresse, você foi moldado das piores maneiras que um ser humano pode ser. Você chega na empresa, tá acontecendo um furto disso, disso, tá acontecendo.
é uma desinteligência disso e disso aqui. Então, você acaba achando fichinha essas questões, né? E para operações complexas, né, eu falo infraestrutura crítica, para mim, hoje, a gente tem que dar, assim, uma salva de palmas para quem trabalha em porto, para quem trabalha realmente ali em logística, porque você imagina que tem de tudo, de todos os tipos de ocorrência tem, e o estresse não é pouco, né, nesses locais. Sim. E ter um É, profissional resiliente assim, eu acho que é o grande diferencial. Só tem um porém, né? O militar, muitas vezes, ele acha que ele vindo para o lado de cá, ele já sabe de tudo. Então, assim, se eu posso deixar uma dica aqui também para quem está do outro lado, isso eu falo sempre com as pessoas que eu conheço, eu falo, gente, tenha humildade, porque, por exemplo, o SAP ou o SAP não é um sistema que a gente usa no Exército. O Exército tem seus uhum, próprios sistemas. Se você sem der um dúvida. tempo, todo mundo vai aprender, né? Todo mundo nasceu para aprender. Mas tem que ter humildade e também, né, eu acho que o principal ponto é a adaptabilidade, porque vai mudar a linguajar, vai mudar os sistemas, vai mudar a forma como as pessoas te tratam, o regulamento, Uhum, você não pode tratar as pessoas da mesma maneira, né? sim. Mas enfim, acho que é Você isso. tem uma formalidade, você tem um processo de RH, você tem compliance, você tem toda uma complexidade para fazer isso, né? Exatamente. Eu lembro que Se eu cheguei acostumar chamando com uma todo mundo. realidade nova. Exato. Eu acostumei ser chamada de senhora muito cedo, né? Porque eu comecei a servir muito cedo. Então, todo mundo fala, a senhora vai fazer isso? Porque é a nossa forma, dentro da caserna, de falar. Ou se eu estivesse falando com você aqui, eu jamais te chamaria de Márcio. Hoje eu falo que eu Sim, tô super sim. Nutella, assim, bem atualizada. Que legal. Mas É, se você, fosse no mundo privado, eu falo, Márcio, ou seu Márcio, senhor Márcio, assim, sempre ia ter sim, esse senhor, sim, sabe? claro. Na frente. Esse, essa, desculpa, nós estamos passando um frio aqui no Rio Grande do Sul, que chegou uma frente fria nos últimos dias e está todo mundo doente. 5 dias atrás a gente estava com 30 graus aqui. E agora Meu nós Deus. estamos nós estamos com 9, fazendo 7 à noite. Tem lugar aqui que tava, até fez abaixo de zero. Então a gente está sofrendo um pouco. É o início do inverno para a gente. É, nesse caso dessa mudança, né, você tem falado bastante sobre isso, essa diferença da caserna, da segurança pública para a privada e tal. O compartilhamento de informações é uma coisa, acho que você tocou, que é importante a gente poder, né? Acho que essa das câmeras, dessa barreira, né? Ela tem acontecido em diversos municípios. A gente tem visto isso hoje, né? Os municípios fazendo um cercamento, eles chamam de cercamento eletrônico, né? Que na verdade mais para cercamento digital do que eletrônico, mas que você tem câmeras compartilhadas, né? De empresas ou privadas compartilhadas com as policiais, organizações de segurança e tal. Isso vem acontecendo. A gente vê agora muito falando das DOCs, os drones em DOC, né? Também usados pelo município. Né, as forças municipais, que cada vez vem crescendo mais, as guardas municipais, que têm a sua importância local. Então, a gente começa a ver que as integrações também dos drones nesse cercamento eletrônico é um caminho sem volta. Né? Isso fica evidente. Mas conversando esses dias com um policial, ele estava me dizendo das estratégias, principalmente nos municípios pequenos, né? Em que você tem lá a ligação para o Copom, a ligação do próprio bandido para desviar a atenção para uma outra área. Você viu isso acontecer também? Com certeza. Como é que era E, essa operação? e assim, eu sou bem da old school, né? E eu vou te falar que isso daí, esse golpe, né, que a gente fala, assim, continua até hoje, até na segurança privada também. É, eu acho que eu posso dar um exemplo mais atual, que é de segurança privada, né? De um desvio que acontecia num armazém gigantesco. A gente não tinha drone ainda nesse site. E como eu Tá. sentia falta de ter drones que Aham. levantassem assim realmente para conseguir mapear, que era um site gigantesco, né? E a gente recebia ligações lá enquanto segurança patrimonial. Olha, o fulano tá saindo com isso aí na portaria. Mas na verdade era para desviar A, o a atenção. comportamento, a atenção dos fundos, de sair com nota fria, de sair no caminhão com material que não estava previsto de sair com a nota. Aí o que acontecia? Final de semana, né? A vigilância realmente, porque não tinha toda aquela demanda, era reduzida.
não conseguia ficar gente nos fundos da portaria e Sim, gente na frente. E o fundo era só para entrega. Então você acabava trazendo toda a sua atenção para frente, enquanto isso ele conseguia ir lá e vandalizar ali e cometer o seu furto, né, pelos fundos. Até hoje isso acontece. que coisa, né? Como a gente vê esse tipo de operação do desvio do foco, né? Você está focado em algo e algo acontecendo em outro lugar. E esse é um dos pontos em que a IA começa a ajudar também, e vai poder ajudar, né? De você poder. Porque hoje, claro, você falou antes em analytics, a gente ouve falar muito, né, nesse termo, que é fazer justamente a IA fazer uma análise do vídeo e identificar coisas, até hoje, né, se fala identificar processos e etc e tal, mas é um conjunto de coisas para ser feito para você, né, conseguir detectar a fraude, o roubo, o desvio, e isso é uma coisa que eu vejo o drone entrando, né, como mais uma câmera nesse processo, com uma visão diferente. A gente teve um cliente esses dias, né, teve uma ideia sensacional, a gente está trabalhando nessa implementação, que é o drone não só fazer a ronda, fazer o processo de vigilância, mas também acompanhar até a nota fiscal com o número da placa do caminhão, só para Nossa, identificar uma entrada e uma excelente. saída de um autorizado, ou um veículo dentro da planta, se ele é um veículo autorizado a estar dentro da planta ou não, e também até de reconhecimento facial, para poder saber se aquela pessoa está autorizada ou não, se ela está numa área que pode. Então, são coisas interessantes. Você vê uma integração daquele sistema que ninguém dá bola lá da portaria, desde o reconhecimento facial até a identificação, com o drone e em voo, né, poder identificar e fazer análise. E isso não é analytics, isso é muito mais que analytics, né? Então, a gente acaba percebendo que o aprendizado do uso de drones, ele se dá por essa inovação de dizer, puxa, mas eu não poderia fazer isso também com essa imagem, né? Eu não posso fazer esse cruzamento da nota fiscal com a placa do veículo que está lá. Então, você começa a ver que o brasileiro acaba inovando mais até do que outros países ou outras forças, porque precisa disso, né? A gente tem sorte e azar, né? É, é uma boa frase, cara. A gente tem sorte e azar, porque você precisa inovar para poder corrigir, né, uma questão ou estrutural ou deficiência de fundos ou algo parecido. Então você acaba usando. Um outro caso que eu acho que é sensacional, se você falar para qualquer um, o cara vai dizer, não, isso não funciona. Você sabe que o drone, na real, ele não voa 24 horas por dia, né? Ele até Uhum. pode, mas não é o comum, né? E, claro, quando você tem ocorrências, ele vai estar cuidando de uma ocorrência. Quando você não tem ocorrência, você está fazendo ronda, você está vigiando, está coletando informações, etc e tal. Mas tem algum tempo ocioso, né? E muitas empresas estão usando, compartilhando recursos, ou seja, o próprio drone da vigilância está fazendo inspeção, está Uhum. sobrevoando uma área de telhado, galpão, para fazer uma documentação para mandar para a engenharia. E são informações, obviamente, completamente distintas das necessárias para a segurança patrimonial, mas que também são facilities, por exemplo, né? E que podem, Exatamente. você pode compartilhar. E se você estiver no meio da inspeção e tiver uma ocorrência, um chamado ou algo parecido, você abandona ela e voltamos depois, E né? vai para prioridade. A gente tem visto muito esse tipo de compartilhamento de recursos, de observar, né, de ter informações. E um outro caso que foi bacana, esse foi em interior de São Paulo, uma empresa, o piloto voando, e ele observou uma coisa estranha, né, por onde ele passou, notificou a área de engenharia e foram ver e estava no início de um deslizamento de terra. Ele viu as linhas iniciais de deslizamento de terra e disse, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. E era mesmo, ele evitou um prejuízo bárbaro para, né, que poderia interromper a operação, fazendo uma identificação prévia de algo com o drone da segurança. E ele gerou evidências, ele fotografou, filmar já estava automático, foram compartilhadas as informações. Então, esse tipo essa inventividade do uso, essa agregação de valor, né, ela acaba saindo em outras coisas. Isso me parece aquele caso que você falou, vocês não começaram usando o drone lá na ferrovia para documentar a operação, vocês estavam usando muito mais, não era preditivo ou preventivo, ele era reativo, né? Você tinha uma ocorrência, o cara decolava o drone. Foi isso? Foi assim que foi evoluindo? Foi exatamente assim. O início foi realmente, era totalmente
reação, né? Acontecia algo, era muito ostensivo mesmo Uhum. o uso de drones. E antes de trocar de companhia agora, a gente chegou num patamar. Eu estava fazendo um projeto novo de CFTV e drones, que no final eu estava responsável pelos terminais, né? E tem um dos terminais que tem um fluxo de aproximadamente 3.000 veículos por dia, né? É muito caminhão entrando, muito, muito. Tanto que ele é o Uhum. maior da América Latina. E o que que acontecia? Só para te dar um exemplo de como o drone realmente estava ali só pelo crime, mas no longo de 2, 3 anos, como a gente foi evoluindo, né? Além de compartilhar com segurança do trabalho, por exemplo, porque em grandes companhias você tem todos aqueles EPIs, né? O capacete, é a bota de segurança, e você consegue realmente colocar ali algo, eu não sei se fala analíticos, eu não sou tão técnica assim, para essa questão de drones. Mas você vê que o seu colaborador está sem o capacete. Então, ele vai lá no centro, no CCO, e já dispara: olha, o colaborador está sem capacete, aconteceu um acidente por isso e isso, né? Você também divide, né? E nessa de... Agora eu vou te dar um outro exemplo do uso de drones, aí, do que a gente estava mapeando para o futuro lá. Existe, não, eu não falo que não, que existia, porque até hoje existe. Eu estou vendo as grandes players do agronegócio ainda quebrando a cabeça quanto a isso aí, principalmente lá no Mato Grosso do Sul. Uma fraude nos grãos. Um vagão de grão, por exemplo, de farelo de soja, custa, em média, ali entre... na minha época, eram uns 150 mil reais. Só que tem toda a questão de, se você manda um vagão desse para a China, adulterado, além de recolha, de você ter a questão reputacional, de perder contrato, no fundo, essa brincadeira de um vagão vai dar uns 300, 400 mil. Brincando, brincando, assim, Maior realmente, do que né? o valor dos grãos. Muito maior que o valor dos grãos, fora perder contratos com grandes players, que eu não vou citar os nomes, mas todo mundo sabe que é o ABCDE, lá, né? O do agronegócio. E o que acontecia? A classificação desses grãos era feita na planta aqui à nossa esquerda. Só que inventaram uma planta que não tinha nada a ver com a empresa no meio disso tudo aí. E daí o caminhão tinha que dar a volta, e a gente não tinha visibilidade na rua, até passar por aqui. Ou seja, aqui alguns caminhões eram desclassificados, porque estava com impureza. Até hoje tem a operação Grãos de Areia deflagrada lá no estado do Mato Grosso. Tem uma fraude que o pessoal mistura areia com farelo, né? E eles fazem de uma maneira, eu falo para você, o crime realmente ele é organizado, porque ele sabe onde vai a areia no Uhum. caminhão, ele sabe onde coloca o farelo, para na hora que coloca o calador, que é onde tira a amostragem para fazer a classificação, pegar exatamente onde tem farelo e não areia. Mas aquilo ali tem mais areia, a carga fica com uma impureza acima do que é permitido, né? Nossa. Então, o que acontece? O caminhão Ele ia fazia lá, isso nesse caminho oculto que você não via? né, ele fazia isso depois que saiu das fazendas. A maioria tem um galpão clandestino que faz isso depois que sai das No fazendas, caminho. né? No caminho. Então ele ia para a classificação, e muitos aliciados ali pelo próprio Comando Vermelho, lá no Centro-Oeste é o Comando Vermelho que acaba dominando, né? E ele chantageava os classificadores para que essa carga realmente ela passasse como boa, sendo que não era uma carga boa. Às vezes fazendo com que eles fossem extorquidos, porque eu vou te dar tanto, porque o salário que davam para essas pessoas que são primordiais na operação era baixíssimo. Então você sabe a tríade da fraude, né? Muitos vêm ali com a parte humana. Então, ou você dá um salário, ela recebe R$ 1.000, eu estou te oferecendo R$ 1.000 para passar um caminhão, lógico que o ser humano ele vai ser corrompido ali Vai naquele ser momento. tentado. Exatamente. Aí o que acontecia? Ou realmente a carga era reprovada, porque não era uma carga esporádica, realmente não estava dessa maneira. Vamos dizer que ela foi reprovada aqui. Ninguém extorquiu o classificador. O Uhum. que ele fazia? Passava, eu não sei, eu sou péssima para carros e caminhões, mas sabe aquele Tá. negócio que vem atrás do caminhão, que você pode trocar o cavalo, que fala aquele nome daquele Sim, a negócio? quinta roda. Isso, que você troca a carga, né? Ah, tá. Aquela parte de trás do caminhão. Uhum. Eles vinham e colocavam uma outra placa, aquela carga ruim, só que numa outra placa, Ah, e voltavam cara. naquele percurso dado como se a carga tivesse sido aprovada. E a gente não tinha visibilidade porque acabava também sendo uma área de rodovia ali, não era nem uma área privada mais.
E nesse desenho, o que a gente começou a mapear? Vamos começar a levantar drones aqui, para ele conseguir colocar uns analíticos que ele Acompanhar. consiga filmar comportamentos, né? A hora que ele estiver fazendo essa troca, o centro de comando ele já vai ver, ele já vai disparar. Quando chegar na cancela da portaria, essa placa não está Já barra. autorizada. Já barra, vai lá para a lista de bloqueados, né? E vocês implementaram isso? Estava na gestão de projetos, só que Que eu acabei legal. trocando de empresa e não vi como ficou toda essa Sim, nova que legal. gestão. É. Esse tipo de comportamento ele é interessante, né? Você vai, como você falou, o crime vai se ajustando também, vai evoluindo também. É uma briga de gato e rato, né? De tá sempre tentando criar novas maneiras de burlar as regras ou de cometer o crime, né? Isso, sabe que agora a gente fica analisando essa questão. Eu vi que você tem uma das suas formações, Ana, justamente de comportamento humano na segurança, é isso? Como é que foi essa ideia de estudar o ser humano ou o comportamento para a segurança? Na verdade, eu fiz psicologia do trabalho, né? Mas o Uhum, meu foco sempre foi psicologia para ambientes críticos, né? uhum. Sempre na faculdade, lá com os professores, eu trazia cases reais e falava assim, tanto que o meu TCC dessa especialização, ela foi sobre a saúde mental dos militares, porque não é fácil você gerir time de alta performance em ambiente complexo, né? E tudo começou com uma inquietação. Alguns casos nas forças são ocultos de suicídio, e essa nova geração ela chega mais fragilizada, digamos assim, né? Nunca se Psicologicamente. via psicologicamente, né? Quando você fala eu ia falar mental health, saúde Aham. mental, de saúde mental, hoje em dia, o Brasil ele está no topo das pesquisas que aparecem, né? E você pensa, isso daí fica só para as crianças que estão vendo tal plataforma X sendo incentivadas por pedófilos ou por jogos que vão gerar um comportamento de morte, talvez, ali. Mas não, quando a gente fala de saúde mental, já está inserido dentro dos quartéis, né? Infelizmente, eu acabei presenciando não só um, mas alguns suicídios dentro das forças. Por quê? Hoje as mulheres podem se alistar, a partir desse ano temos aí uma grande conquista, as mulheres podem se alistar como voluntárias e ingressarem aí como recrutas. Não é talvez a melhor forma de ingressar, né? Você entra bem operacional, mas Uhum. assim, é um ano que você é muito jovem, mas você pode decidir se vai querer ou não aquilo para sua É um vida. É um ano avanço, de. né? Você dá É um essa avanço. oportunidade, né, de decidir se é isso, né? Exatamente. É um ano de testar, né? Porque com 18 anos eu não sei se as pessoas sabem muito bem o que elas querem da vida, né? Mas você vai testando, vai entendendo, né? Com o passar dos anos, os comportamentos vão mudando. E você dá uma arma 762 para um menino de 18 anos sem um teste psicológico tão reforçado. Então, assim, vindo de uma geração com esse comportamento atual, que ele briga com a namorada e para ele a vida acabou, né? Eu falo para ele porque não tinham mulheres nessa época como recrutas, né? A vida acabou. O primeiro problema desestabiliza. E o militar, o recruta, ele passa muitas horas puxando hora, que é o que a gente fala, numa guarita, guarnecendo o quartel com uma arma. Então, assim, não tem Tem celular, bastante tempo livre. tem bastante livro para pensar besteira, né? Então, assim, se o seu problema ele acaba se potencializando ali dentro da sua cabeça, né? Poxa, esse é o Uhum. pior problema do mundo. Então, quando você vê, para mim o que me marcou bastante foi ver na cabeça de um menino um tiro que ele deu de 7,62. Você sabe que o tiro ele entra assim. Aí a gente está falando de drones para tiro, que realmente o ser Aham, humano não, não mas tem é estômago para importante isso. para montar esse perfil. Mas ele entra pequenininho e ele vai fazendo assim, ó, como um Sim, sai círculo, e enorme. ele sai da cabeça estourando assim. Então, quando você vê essa cena na sua cabeça, você fala assim: eu não posso permitir que isso aconteça. Com ninguém. Assim, eu sei que eu sozinha não sou nada, você sozinho não, Uhum. mas se cada um de nós pudéssemos colocar mínimos esforços e pensar que com um pouquinho de cada um a gente vai fazer um mundo melhor, talvez as coisas fossem diferentes. Eu acho que já está sendo também, né? Então, quando eu vi isso acontecendo nas forças, eu falei, eu tenho que estudar o comportamento dos militares. O que acontece no meio ao estresse? O que acontece quando mexe com armas?
E eu fui estudando voltada para essa área, assim, né? E você continua aplicando isso, né? Hoje eu vou te ser bem sincera, eu estou numa empresa que eu estou sendo mais corporativa do que em ambiente complexo, mas com certeza, você atua com Uhum. segurança, não tem como não aplicar, né? Só que eu falo Uhum. que hoje é de uma maneira mais suave, me deram um certo tipo de descanso neste momento. Sim. Sabe, esse fator psicológico, essa, eu sou piloto de helicóptero, gosto de aviação, acompanho a aviação a vida inteira, e todos os certificados médicos aeronáuticos, né? Você tem que renovar isso periodicamente para continuar podendo pilotar e tal. A avaliação psicológica também é um fator muito importante de saúde, etc. Uma série de coisas para ver tu permitir o melhor desempenho na função. E é engraçado que é aquele detalhe que você falou acho que você deu um exemplo muito legal, aquele: acabou minha vida, minha namorada, né, brigou comigo e tal. E é esse o momento de desatenção que dá o acidente, né, ou que desencadeia, né, um processo que acaba chegando no incidente, esquecer o checklist, não verificar alguma coisa, né, não prestar atenção, ou até mesmo estar executando a tarefa, sem prestar atenção nela, executando de forma automática, mas preocupado com algo. A gente, e é uma coisa que eu defendo há horas, como a automação e como, né, o software te ajudando a controlar ou fazer algo, mesmo que você esteja desatento, para evitar esse incidente, né? A gente tem clientes que voam o drone periodicamente, regularmente, sobre 9.000 colaboradores. Você não pode ter um acidente, né? Você não pode deixar isso acontecer, seja lá dos mais variados, tipo, os teus problemas, né? Os problemas pessoais não podem influenciar na operação ou na execução. A gente defende isso há muito tempo e, e sabe como isso é importante, pode salvar a vida até do próprio cara, né? Então, acho que essa análise de comportamento, esse auxílio digital, ou de software, né? Ou de IA, seja lá como for, em pequenas coisas, que pode ser considerada uma bobagem, mas quão importante ela é, né? Eu dou esse exemplo do carro, que é o freio automático de estacionamento, né? Teve um ator que há poucos anos atrás ele faleceu prensado pelo carro contra o portão porque ele esqueceu de puxar o freio de mão de um carro automático. O carro desceu e prensou ele contra o portão, ele foi encontrado morto no outro dia, né, prensado. Você imagina a situação de desespero? Então, no momento que você parar o carro, o freio automático é acionado ou algo parecido, esse tipo de recurso, ele é uma automação que pode salvar vidas, né? Então, a gente preza muito essa questão de ter automação no dia a dia para reduzir, economizar, reduzir prejuízo, reduzir dano. E muita gente só aprende depois que perdeu, né? Depois que deu o acidente, depois que deu a coisa. Então, acho importante esse monitoramento, esse auxílio, porque você não vai conseguir no dia a dia acompanhar, né, todos os problemas pessoais e individuais, mas é importante a gente dar um pouco mais de segurança ao processo, né? Para terminar, quais são os próximos desafios da Camila? Eu sou uma caixinha de surpresas. Eu estou falando assim, os meus chefes, líderes, né? Eles sempre falaram, Camila, você fuma alguma coisa diferente? Você não tá pura, é isso? Eu falo, exatamente, eu falo, gente, eu sou exatamente assim, não posso nem beber, senão eu pioro, assim, das ideias, né? Aí eles não me dão bola. Aí passou a semana, eles voltam lá e falam, caramba, acho que você tinha razão, é isso mesmo. Mas como próximos passos, eu estou terminando um MBA que é focado em ESG Compliance, né? Não vou migrar para a área de compliance, tá, gente? Mas como eu acabo fazendo algumas investigações, hoje nem tanto, mas é muito importante, né, alinhar muito teoria com o que a gente vive ali no dia a dia, ter essa base também. Próximo mês, agora, não em junho e julho, estou indo para Chicago também. Até eu chego assim e falo, gente, me belisca, sou eu mesmo que estou indo, porque Que tem tantas legal. mulheres que eu admiro tanto também no mundo da segurança, né? E hoje está indo como a primeira brasileira, acho que além dos poucos brasileiros que o Brasil nunca é o que eu te falei, a gente tem sorte, tem azar. Porque nessa questão de crime, quando a gente vai falar com o pessoal de fora, eles
talvez acham que a solução deles vai funcionar, só que eles não têm os desafios que a gente tem aqui. É muito mais complexo, é por isso que nessa parte eu falo, a gente tem sorte, porque a gente consegue, talvez estar um pouco à frente, né? Como eles são criativos, a gente tem que ser mais criativo. E lá fora é Uhum, algo muito padronizado, são as mesmas coisas sempre, né? Com exceção uhum. aí de terrorismo, algo que está mais fora da alçada. E tá indo para Chicago realmente é algo que está me deixando muito feliz e animada esse ano também, né? É, Que legal. e continuar com os projetos, né? Ainda acredito que mais um tempo na segurança corporativa. Eu sempre falo, eu quero empreender, mas a segurança vai me abraçando de uma maneira que eu não consigo sair dela, sabe? Que Sempre é legal. mais um desafio, sempre é vem ajudar aqui e ali, e eu vou ficando nesse mundo. Que legal. Eu conversei com Camila Marinho. Camila, muito obrigado pela troca de experiência, por tudo. 1 hora foi pouco para a gente poder discutir. Daqui a pouco a gente marca mais um bate-papo, vamos discutir mais um pouco. Quem sabe mais para frente com mais novidades e a gente ouvir um pouco dessa história. Depois saber também como é que foi em Chicago, como foi a recepção. E muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Márcio. Prazer estar com vocês aqui. Um abração para todo mundo que está vendo a gente. Legal. Um abraço, tchau, até logo. Tchau, tchau.